A gente vai dar início agora a mais uma aula do quinto ano com a correção da atividade de matemática que foi para casa. Então, o quinto ano vai pegar o livro de matemática e vai abrir na página 181 para que a gente dê início à correção do exercício. Antes da correção, a prova vai utilizar um exemplo para que a gente trabalhe novamente a questão dos sinais de associação que a gente viu na nossa última aula. Esse tempo que a gente está tendo contato com as expressões numéricas nos faz ver, deixou bem claro que as expressões numéricas são sentenças onde a gente precisa seguir rigorosamente as regras que nos são apresentadas. A gente já viu expressões numéricas onde só se envolve sinais de adição e subtração, que possuem a regra. A gente viu as expressões numéricas que possuem as 4 operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, que possui suas regras próprias, e agora a gente está tendo contato com mais um elemento das expressões numéricas, que é os sinais de associação. Então, nesse primeiro momento, a gente vai revisar sobre essas questões, as expressões numéricas que envolvem sinais de associação. Quem são os sinais de associações? Seriam os parênteses, os colchetes e as chaves. As regras que a gente precisa obedecer quando a gente tem expressões numéricas que envolvam sinais de associação, refere-se justamente aos sinais de associação. Nós não vamos estar focados na questão das operações que essa expressão tem. Então, a gente vai se preocupar nas eliminações dos sinais de associação. A gente já sabe que quando a gente tem expressão numérica com esses sinais, nem sempre eles aparecem todos nas mesmas expressões, mas mesmo que não apareçam todas, as regras a serem seguidas serão sempre as mesmas. Então, a gente primeiro sempre elimina as operações que estão dentro dos parênteses, depois as que estão dentro do colchete e, por último, as que estão dentro das chaves. Mesmo que a minha expressão não possua os 3 sinais, eu vou seguir sempre esta regra. Outra regra que a gente precisa ter contato para seguir. A gente só consegue eliminar um sinal de associação se dentro desse sinal de associação a gente possui somente uma operação. Se dentro desse sinal, seja colchete, parente ou chave, a gente tiver mais de uma, a gente não vai poder eliminar de primeira. A gente só vai eliminar quando a gente possui só uma. A prova vai fazer aqui para vocês um exemplo onde vocês vão conseguir perceber isso com mais propriedade. Então, vou copiar aqui para vocês uma expressão numérica que possui todos esses sinais de associação. Vou pegar uma que tenha todos, para que vocês consigam entender com mais facilidade tudo isso que a Pro está falando para vocês aqui agora. Então, vamos lá. Percebam que aqui, no exemplo que a Pro copiou, a gente tem todos os sinais de associação. A gente tem parênteses, a gente tem colchetes e a gente tem chave. Então, a gente já sabe que o nosso primeiro objetivo para resolver nesta expressão numérica é os parênteses. Percebam que aqui, neste parênteses, a gente tem duas operações. A gente tem 3 vezes 6 e o resultado vezes 11. O que a Pro falou para vocês sobre a eliminação de um sinal de associação quando ele tem mais de uma operação dentro. Então, a gente vai começar fazendo a nossa expressão numérica e aí eu vou explicar o porquê que nesse primeiro momento a gente não vai estar eliminando parênteses. Então, como o nosso primeiro objetivo é o parênteses, é necessário que a gente escreva, repita tudo que está antes do parênteses. Então, a gente começa aí. Vamos começar com 217 mais, faz a chave e vai repetindo tudo até chegar em parênteses. A gente vai escrever novamente o parênteses. Por quê, Pro? Porque a gente vai ter que fazer 2 contas. Se aqui tivesse só uma, a gente já eliminaria o parênteses. Mas como a gente tem 2, a gente vai ter que repetir o parênteses para que a gente na próxima elimine ele. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Essa primeira conta. 3 vezes 6, 18. Repete tudo que está aqui, né?
Agora a gente volta copiando tudo que estava antes, porque o nosso objetivo é eliminar parênteses. Agora que a gente possui somente uma operação aqui dentro, aí sim a gente vai eliminar parênteses. Então vamos fazer aí 18 vezes 11. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Faz a continha de mais, 8, 1 mais 8, 9 e baixa 1. Quanto que deu aqui? A gente tem 198 menos 7, fecha colchete, fecha chaves. Então aí a gente já eliminou o parênteses, por quê? Porque a gente já conseguiu fazer a operação que a gente tinha dentro do parênteses. No primeiro momento a gente não eliminou, porque a gente tinha duas, foi necessário escrever novamente o parênteses. Aí sim, quando a gente só tinha uma operação dentro dele, fez a operação, obteve o resultado, eliminou o sinal de associação. Pela nossa regra, agora a gente vai eliminar quem? Colchete. Então, para chegar em colchete, eu vou precisar escrever tudo de novo que estava antes. Ó. Então, vamos fazer aqui a nossa continha. Então, eu tenho 198 menos 7. Eu tenho 8, tiro 7, sobra 1, baixo 9, baixo 1. Então, o resultado aqui dessa conta foi 191. Percebam que a gente já eliminou colchete. Por quê? Só tinha uma operação dentro, a gente resolveu, obteve o resultado, eliminou o sinal de associação. Agora, na nossa regra, diz que a gente precisa eliminar o que está dentro da chave. Então, nosso objetivo agora é eliminar aqui. Então, a gente vai repetir o que está antes da chave e aí vamos fazer 191 mais 18. Então, a gente faz 1 mais 8, 9. 9 mais 1, 10, vem 1. E 1 mais 1, 2. E agora a gente vai descobrir quanto que a gente vai obter aqui no resultado da nossa expressão numérica. A gente tem 216 mais 209. A gente aqui tem 7 mais 9 vai dar 16, a gente coloca 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Então, o resultado da nossa expressão numérica é 426. Percebam que foi tranquilo a gente efetuar todas as nossas continhas, mas o que a gente precisou fazer aqui? Obedecer a regra. Eliminamos primeiro parênteses, depois colchetes, depois chave. Se a gente tivesse feito fora dessa regra, com certeza o resultado não seria esse, consequentemente a nossa expressão numérica estaria errada. Quem tem dúvida ainda sobre o conteúdo, volta ao vídeo, vê novamente a explicação que a Pro deu, porque seguindo os sinais de associação, a eliminação correta que vocês têm que seguir para obter o resultado correto, é tranquila a questão das expressões numéricas. Então agora a próxima vai dizer para vocês o resultado, que a gente tem um leque muito grande de atividades e a Pro não pode resolver todos para vocês, porque senão a aula vai ficar muito cansativa e muito longa, né? Então vamos lá. Eu vou dizer só os resultados. No primeiro, na letra A, a gente vai colocar em 30, letra B, 15, letra C, 12, letra D, 21, letra E, 8, letra F, 5, letra G, 16, letra H, 18, letra I, 13 e letra J, 9. Isso foi todas as respostas do primeiro. Agora a gente vai para o segundo. No segundo, na letra A, a gente vai colocar 21, letra B, 14, letra C, 24, letra D, 42, letra E, 18, letra F, 30, letra G, 5, letra H, 60, letra I, 35, letra J, 61, letra K, 26, letra L, 60, letra M, 80 e letra N, 426. Percebam que a 426 foi justamente a que a Pro acabou de desenvolver para vocês aqui no quadro, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Trabalhar aquele mesmo sistema de colocar no início da nossa atividade a autocorreção e a data de hoje.
Terminando todo este processo, a gente vai pegar o nosso livro de história e aí vai abrir aí na página 309. Vou apagar aqui para eu colocar a página para vocês, ficar bem em destaque. Então, a página que a gente vai abrir é essa aqui, ó, 309. Na página 309, a gente vai dar início a um conteúdo chamado O Egito Antigo. A gente vai estudar aí um pouco sobre essas civilizações, né? Então, o conteúdo vai falar sobre as primeiras cidades nas margens dos grandes rios. A gente vai iniciar a aula com a leitura do conteúdo, vocês vão acompanhar comigo. E aí a prova vai dando paradas ao longo do texto, fazendo explicações pertinentes em relação ao conteúdo. Esse conteúdo também vai gerar uma atividade no grupo do WhatsApp da escola. Essas atividades que é a proposta no grupo não é necessariamente para que vocês escrevam as perguntas. Se vocês quiserem escrever, ótimo, sem problema nenhum. Aquelas perguntas servem como base de consulta para que vocês procurem no texto aí, no caso da página 309, as perguntas que a prova vai disponibilizar lá. Essa atividade também tem um complemento que vai estar na página 310, no finalzinho da aula a prova vai explicar para vocês. Como é uma atividade muito curta, a prova achou que teria a necessidade de um complemento com atividade de pergunta no grupo da escola. Então, assistiu a aula, vai no grupo lá da escola e vê as perguntas que a prova vai postar para vocês. Então, vamos dar início aí à leitura. Quando os primeiros grupos humanos descobriram a agricultura, eles puderam se fixar em determinados locais, construindo povoados e vilas, porque não precisavam mais deslocar-se de região em região em busca de alimentos. Deixaram de ser nômades e tornaram-se sedentários. A gente estudou, quando a gente ainda estava tendo aula presencial, que existiu situações, determinados momentos, determinadas coisas que o homem foi dominando ao longo da sua evolução, que o tornou, cada vez mais independente. O homem ele dominou alguma coisa naquele determinado momento que fez com que ele evoluísse na questão da história dele. A gente sabe que a evolução do homem aconteceu a partir do momento que ele dominou a questão do fogo. Depois do fogo, a agricultura foi uma das atividades que fez com que o homem deixasse de ser nômade e passasse a ser sedentário. O que é ser nômade, gente? Nômade é quando você troca de um lugar para o outro. A gente sabe que lá nos primórdios da nossa história, isso acontecia porque o homem tinha necessidade de se deslocar de um lugar para o outro, porque ele precisava trocar de lugar quando a fonte de alimentos daquele lugar já estava escasso. Então ele trocava de um lugar para o outro quando ele necessitava procurar outra fonte de alimento. A partir do momento que o homem dominou a agricultura, ele não tinha mais necessidade de fazer isso. Por quê? Porque ele já produziu o próprio alimento dele. Então ele poderia fixar moradia naquele determinado lugar e ali ele ia produzir tudo o que precisava para que ele conseguisse se alimentar. Então, quando diz que o homem se tornou sedentário, quis dizer que o homem ficou procurando confortos para a modernidade dele, A partir desse momento, ele deixou de ser viajante de um lugar para o outro e fixou moradia em um lugar só. Pelos estudos da arqueologia, para quem não sabe, é a ciência que estuda os costumes e as culturas de povos antigos. Então, de acordo com ela, sabemos que os primeiros núcleos urbanos, isto é, as primeiras cidades, surgiram nas proximidades dos grandes rios, porque eram as áreas mais férteis e mais favoráveis ao plantio. A gente acabou de ver que o homem dominou a agricultura. Consequentemente, ele precisava se fixar perto de rios, onde ele poderia molhar, regar aquela plantação, para que a agricultura conseguisse sobreviver. Ele pudesse tirar daquela plantação a subsistência dele. E isso era muito fundamental que ocorresse perto de rios. Por isso que a gente tem estudos que comprovam que as primeiras cidades elas foram construídas justamente perto de rios, em função desse domínio da agricultura que o homem teve que desenvolver.
Isso aconteceu em uma área que vai do norte a nordeste da África, onde se formou o povo egípcio, que é o fonte do nosso primeiro bloco de estudo, nas margens do rio Nilo até o Oriente Médio e parte da Ásia, onde surgiram os mesopotâmicos, isto é, o povo que viveram na Mesopotâmia. Entre os rios Tigres e Eufrates, costuma-se chamar essa área de crescente fértil, pois no mapa ela tem a forma de uma lua crescente. Então aí a gente está destacando dois povos muito importantes, né? São duas civilizações importantes que será elementos de estudo para a gente. A gente vai estudar sobre o povo egípcio e o povo mesopotâmicos, né? E aí a gente pode perceber que justamente essas duas civilizações, elas construíram sua moradia, levantaram os seus centros urbanos perto de rios muito importantes. A gente vê, né, até em situações que mostram na televisão, histórias da cultura dos egípcios, onde esse rio, o rio Nilo, ele é muito citado. Ele foi de grande importância para o desenvolvimento da sociedade egípcia. E também, né, na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates também tiveram essa mesma importância, esse mesmo elemento fundamental para o desenvolvimento dessas duas sociedades. Então a gente vai ver nas nossas aulas, que vão vir na sequência, tudo que fala sobre esses dois povos que a gente está dando a introdução agora. Aí embaixo, a gente tem elementos de patrimônios da humanidade, que é as pirâmides egípcias. Elas datam de 4.000 anos, né? São bem velhas. E se a gente fosse classificar as pirâmides como qual tipo de patrimônio elas se enquadram, a gente ia dizer que as pirâmides são patrimônio históricos, né? Porque são construções antigas que contam a história de civilizações passadas. Então, vocês vão novamente fazer a leitura deste conteúdo que a Pro acabou de dar uma explanação para vocês, está na página 309. Depois a gente vai responder no livro a página 310, porque só são 3 perguntas tranquilas para vocês. E o complemento dessa atividade de história vai estar no grupo do WhatsApp, a Pro vai postar amanhã, né? Junto com a aula vai estar postada a atividade que vocês vão fazer e complemento. Quem quiser copiar as perguntas, eu particularmente copiava, porque eu tenho essa noção de estou respondendo que tipo de pergunta. Mas quem não quiser fazer só a resposta, sem problema, a pergunta lá está como objeto de estudo. A gente tem como base de estudo para a gente voltar aqui no texto e pesquisar o que a gente vai responder. Então, até a próxima aula, a gente vai iniciar a aula seguinte com a correção desse conteúdo aqui.